Boa tarde, pessoal. Uma boa tarde nesse sábado, 10 de agosto. Que vocês estejam em paz. Eu acho que, de certa forma, todos nós estamos meio que abalados, porque nós temos empatia com o outro, nós temos solidariedade, e quando uma tragédia tem uma repercussão assim nacional, a gente acaba se envolvendo, não é? E percebendo principalmente a nossa fragilidade, percebendo que as coisas que acontecem com os outros também podem acontecer com a gente. Então, a gente, embora lamente, embora se solidarize com todas as famílias que perderam seus entes queridos, que a gente também perceba que a nossa vida tem que ser mais do que especial devido a essas lições que a vida nos mostra sempre pra gente. Foi muito tocante, muito emocionante ver um dos sobreviventes que perdeu o voo falando com a filha por telefone e chorando porque ele havia escapado dessa ida precipitada, não é? Como se dissesse, não, eu ainda tenho muito o que fazer por aqui, então eu estou grato por ter me livrado. E por isso eu trouxe esse bebezinho aqui, porque ele demonstra a nossa fragilidade. É como eu disse para vocês, esses bebês são terapêuticos para mim, porque eles representam estados emocionais, estados de espírito. E nesses momentos assim que a gente está se sentindo assim mais condoído pelo outro, eu gosto de representar assim por esse bebezinho assim bem frágil, necessitando da nossa proteção, porque nós precisamos da nossa proteção também. As pessoas que estão sofridas precisam urgentemente de um consolo, de um ombro, de um abraço, mas nós estamos todos no mesmo barco, estamos todos também passando por dores terríveis, estamos todos próximos ao nosso embarque, uma vez que a gente não sabe qual é a data. Então, eu acho que mais do que a nossa autossolidariedade, a gente precisa também se familiarizar com esses fenômenos que acontecem na vida e que a gente geralmente, olha, adia. Não penso. Quando eu falo pensar, é só uma reflexão. Não é se achar que tem que ficar se penitenciando porque tem dívidas. Não é achar que precisa modificar sua vida radicalmente, porque quando a morte chegar, é preciso pegar a pessoa em estado de santidade ou então de não pecado, né? Não, é viver sua vida sempre reservando um minutinho para essa reflexão. A gente não costuma pensar nisso. Eu não costumava também pensar muito como eu penso hoje. Foi a idade que me fez tanto me afastar mais daquelas obrigações práticas que antes a pessoa está vivendo assim, em muita convivência social, a gente está todo o tempo disperso em algum pensamento e não se fixa nas leis da natureza, né? Que são talvez as leis mais radicais, mais verdadeiras, mais constantes, porque ela atinge a todos por igual. Então, depois, com a terceira idade, foi que de fato eu comecei a me envolver mais com esses assuntos e, consequentemente, entender que muito do que a gente pensa, sente, se habituou a reagir nessas questões mais cruéis da vida, é cultural, foram coisas ensinadas pra gente, que fez com que a gente visse as coisas de uma forma muito mais ampliada, de uma forma muito mais catastrófica, sem querer tirar a dor desses acontecimentos fatídicos. Então, a partir daí, eu passei a me interessar mais em ler, não é
não, também não exagera, é tudo dentro da medida, mas pelo menos a gente passa a limpo muitas das coisas que foram ensinadas pra gente. E que a gente vê que em outros locais, em outras culturas, esse mesmo fenômeno não é tratado da mesma forma. E, portanto, não é que as pessoas aceitem de bom grado, mas é porque as pessoas, pelo menos, têm uma visão não tão pesada em relação a esses acontecimentos. Então, hoje o meu assunto foi mais em relação a isso, e eu aproveitei para trazer essa bebezinha aqui para mostrar para vocês. Olha a lindinha. Hoje eu arrumei meus livros, eu já falei para vocês, não é? Que as minhas duas coleções queridas, amadas, são as bebês e os meus livros de HQ, em HQ, não é? Então hoje eu fiz uma arrumação, olha, eu deixei nas estantes, as duas estantezinhas que eu tenho, apenas, única e exclusivamente, os meus livros em HQs, porque antes estava misturado, eu possuo alguns livros mesmo comuns, escritos em texto, mas esses escritos em texto, eles passaram para essa outra estantezinha pequenininha, que na verdade a minha mesinha é o meu altar, não é? Na parte ali de baixo, né? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando o meu altar para vocês, mostrando principalmente isso que eu acabei de dizer, como é que eu lido com esse assunto de morte, esse assunto de dor, de luto, assuntos que me interessam. O suicídio também é um assunto que me interessa, e eu lido com eles como lendo um pouco e refletindo um pouco e pesquisando um pouco sobre como que todas as sociedades, tanto antigas como atuais, tanto ocidentais como orientais, como é que elas lidam com esses fenômenos da natureza, não é? Aí passei a me identificar, achar que era uma coisa do meu interesse, uma vez que isso é algo que atinge a todo mundo, não é? É uma lei natural, e uma lei natural é aquela que é reduzida, a natureza ela possui poucas leis, mas todas as pessoas passam por ela, porque é uma coisa que atinge a todos igualmente. Sim, minha gente, aí eu volto também, eu queria comentar com vocês algo assim, muito interessante que aconteceu. Depois daquele último vídeo que eu falei para vocês que eu havia passado mal, minha gente, o outro dia foi ruim. O outro dia eu estava com medo sim de ir. Olha só como é que são as coisas, mas a gente tem medo, né? Eu fiquei assim, se eu for, e acontecer de novo a mesma coisa, se eu passar mal de novo, e se? Aí eu lembrei de quando eu trabalhava, que eu ia e voltava a pé para o trabalho, porque eu trabalhava em um bairro aqui próximo, então era um perto longe, dava sim para ir a pé. Era um pouquinho distante, mas dava para ir a pé. Então eu ia e voltava a pé. E quando, principalmente o expediente da noite, ele, claro, né? A noite é a noite, ela sempre é mais perigosa do que o dia, né? E eu sofri alguns assaltos, não é? E eu lembro que o primeiro assalto que eu sofri, quando terminou, na hora que está acontecendo o assalto, eu não tenho medo, eu não tenho nada. Mas na hora que acaba, que os assaltantes vão embora, aí baixa-se um medo. Eu fico paralisada, eu fico parada, sem conseguir me movimentar. Aí sim é quando o corpo começa a tremer. Mas aí eu lembrei de que no meu primeiro assalto, quando eles saíram, quando eles foram embora, eles estavam até de bicicleta, eu paralisei, depois eu fui voltando, aí eu me perguntei, isso era coisa de 7 horas da noite, aí eu me perguntei, eu vou para o trabalho ou eu volto para casa? Ah, claro que a vontade era de voltar, mas imediatamente eu raciocinei, eu digo, se eu for embora, amanhã vai ser 2 vezes mais difícil sair à noite para ir para o trabalho.
E com base nisso, eu fui pro trabalho e pronto, daí acabou. Acabou o medo porque eu enfrentei logo. Eu ia ter que enfrentar. No outro dia, o medo ia estar maior. Imediatamente, quando eu comecei a me perguntar se eu iria ou não para academia, porque eu poderia sentir de novo, me sentir mal, aí me veio essa experiência que eu tive com o primeiro assalto. E imediatamente eu lembrei, aí eu disse, eu vou fazer, eu vou agir do mesmo jeito. Tanto é, eu fui, minha gente, assaltada umas 4 vezes nesse meu percurso de noite, de trabalho à noite. Então, das outras vezes que eu fui assaltada, eu já segui meu caminho. É claro que eu tive medo, né? A gente nunca sabe que a gente está lidando com pessoas drogadas, né? Então a gente não sabe se eles não vão fazer alguma coisa pior, matar, ferir, por conta só mesmo da droga, né? Do efeito das drogas. Mas aí, com base nessa minha experiência de sempre seguir em frente, que eu agradeço ao primeiro assalto, ter tomado essa resolução, aí eu disse, não, eu vou, porque senão amanhã vai ser pior. E fui, minha gente, não aconteceu nada, e fiz todo o meu treinamento, e foi uma maravilha, e terminei a semana indo, e já nem lembrando mais do ocorrido. Então, a liçãozinha aqui hoje que eu queria deixar para vocês, a minha experiência foi em relação a isso. E mais uma vez, mostrar a vocês essa bebezinha aqui toda delicadinha, toda molinha. Olha só que coisa linda. E lembrar a vocês que em muitos momentos nós somos isso. Nós somos esse bebezinho delicado, esse bebezinho que precisa de proteção. Então, minha gente, vamos aprender a nos abraçar toda a vida que a gente se sentir frágil, a nos abraçar e nos dar muita, muita compreensão, porque nós vamos afagar a pessoa mais importante do universo, a pessoa que nasceu e que vai morrer junto com você, o seu eu, a sua individualidade e todos os momentos que você viveu nessa vida. Vou ficando por aqui, não sei se eu ainda volto até hoje, se eu ainda volto hoje, mas se não, possivelmente até amanhã. Forte abraço a todos.